Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Hoje é a manhã maravilhosa, feriado, 15 de novembro. Um dia tão importante, né? Proclamação da República. Mas nada melhor do que proclamarmos que Jesus é o nosso Rei, o nosso Senhor, o soberano no nosso coração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Desde já quero deixar um convite para você. Venha nesta noite na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama. Vamos ter um culto abençoado hoje. Temos uma palavra escatológica, o pastor Giovanni, aquele que vos fala aqui. Nós vamos estar ministrando sobre o período tribulacional. O que vai acontecer na tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, com o levantamento do anticristo? Como é que vai funcionar isso? O que isso tem a nos ensinar? Que tipo de princípios, valores, coisas que nós podemos aprender à luz da palavra de Deus, para que não possamos ser pegos, desapercebidos, mas estejamos vigilantes, sóbrios, preparados no dia que Jesus voltar e não fiquemos para trás, né? Como vem aquele filme americano, Deixados para Trás, que nós não sejamos deixados para trás. Então vem aprender com a palavra de Deus. Hoje é a noite da fé, às 20 horas, na Igreja Casa na Rocha. Eu espero você. Traga seus amigos, traga sua família. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, ainda estamos falando aqui desse grande personagem da Bíblia, 2 Samuel, capítulo 12, que é Natã. Natã repreendendo a Davi. Estamos já extraímos 2 lições, 2 devocionais, 2 ensinamentos preciosos. E vamos continuar hoje falando um pouquinho mais sobre isso, sobre os ensinamentos que Natã, o profeta, nos ensina nesse lindo episódio, onde Natã coloca Davi de volta no prumo de Deus, coloca Davi de novo nos trilhos de vida eterna, de arrependimento, de contrição, de mudança de vida, nos caminhos do Senhor novamente, ele que havia se extraviado, enganado, matado um homem inocente, havia adulterado. Nós vemos aqui Natã exortando Davi no seu círculo mais íntimo, além do círculo íntimo, Natã confrontando Davi. Vamos extrair 5 lições preciosas que nós aprendemos sobre a liderança, a influência do profeta Natã na vida de Davi. Então vamos lá, o texto básico é 2 Samuel 12, de 1 até 9. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como uma filha. Vindo um viajante, um homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, da história aqui que Natã estava contando, e disse: tão certo como vive o Senhor, disse Davi, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então o profeta Natã disse a Davi: tu és o homem, tu és o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. E aí ele continua falando alguns juízos, né, que acontecerão na vida de Davi após esse fato, mas o importante é isso aqui, é o confronto do profeta Natã com Davi. Então pode ter certeza de que os seus pecados lhe descobrirão. É um velho ditado que já diziam na antiguidade. Dizemos muitas vezes quase sem pensar esse ditado. É uma grande realidade espiritual. Pode ter certeza
de que os seus pecados lhe descobrirão. E foi o que aconteceu aqui com Davi, foi descoberto pelo profeta de Deus. Deus havia revelado a Natã o que Davi tinha feito de horrendo. A vida de Davi ilustra a realidade dessa frase que eu acabei de falar para vocês. Natã, nós vemos aqui, confrontou o grande rei Davi, porque ele fazia parte do círculo íntimo de Davi, daqueles que assentavam à sua mesa. Ele tinha permissão para falar a verdade crua e nua, crua em amor ao coração de Davi. Nós vemos aqui um profeta falando em amor, de forma dura, firme, mas em amor, a fim de resgatar Davi do caminho pela qual ele havia se extraviado do Senhor. Assim, ele usou uma narrativa sábia, uma espécie de parábola, para chegar ao ponto culminante que ele queria chegar no coração de Davi. Davi tinha errado grosseiramente, vou repetir, Davi tinha errado grosseiramente, mas o erro, é claro, não era o final de Davi. No final da vida de Davi, nós sabemos, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. Veja, nós vamos aprender juntos aqui o que é necessário para sobreviver depois de um erro maior, assim como foi com Davi. Vamos repetir? Veja então o que é necessário para sobreviver espiritualmente, como pessoa, como filho de Deus, como crente, depois que nós cometemos um erro maior, assim como Davi. Em primeiro lugar, é necessário um coração aberto e transparente. Será que você tem um coração aberto e transparente diante de Deus? E isso nós observamos claramente aqui com Davi. Um coração aberto e transparente. Logo depois do confronto, ele se abriu todo, ele se arrependeu, ele caiu prostrado diante do Senhor. Ele teve esse coração contrito e humilhado, conforme diz e relata o Salmo 51. É interessante que é mais fácil tolerar erros admitidos do que erros negados. Não adianta você ficar negando erros. Vou repetir, é mais fácil tolerar erros admitidos do que erros negados. Tem muita gente que fica negando seus erros, suas falhas, escondendo a vida toda, sendo que Deus está vendo todas as coisas, Ele conhece tudo. Não há nada oculto diante dos olhos de Deus, assim como Deus não permitiu que nada ficasse oculto na vida de Davi. Então, em primeiro lugar, eu e você precisamos de um coração aberto e transparente diante de Deus. Isso é integridade, isso é transparência, coerência, é o que Deus quer, sinceridade, um coração aberto e transparente diante de Deus. Segundo lugar, precisamos de um espírito de perdão para com os nossos seguidores. Espírito de perdão para com os nossos seguidores. Foi o que nós vemos aqui no coração de Natã. Por mais que ele tinha uma autoridade divina, uma autoridade profética, para falar em amor, exortar, admoestar com firmeza e convicção a Davi, nós vemos aqui no coração de Natã, assim como de Deus, é claro, um espírito de perdão para com os seus seguidores, como grande líder que Natã foi, influenciador, profeta. Nós vemos que um seguidor a quem você trata com caridade, com amor, com generosidade, com graça, com o espírito de perdão, esse também estará muito mais disposto a te perdoar quando você errar, quando você talvez for flagrado em algum erro, em alguma falha. Agora, se você, com os seus seguidores, com os seus liderados, com as pessoas que estão debaixo da sua influência, da sua liderança, for ferro e fogo, for um cara, uma pessoa, muito justiceira, muito legalista, muito opressora, tirânica, o que vai acontecer? Quando você um dia errar e falhar, as pessoas não vão ter piedade nem misericórdia de você. O que a Bíblia diz, Mateus 5, bem-aventurado os misericordiosos, porque estes terão misericordiosa. Só misericórdia. Só terá misericórdia quem aplicar misericórdia com as outras pessoas. Por isso é necessário, em segundo lugar, um espírito de perdão para com as pessoas que estão ao seu redor, os seus seguidores, seus líderes, seja quem for, tá bom? Os seus liderados aqui. Terceiro lugar, é necessário uma atitude responsável. Atitude responsável é a terceira característica para que nós possamos sobreviver depois de um erro maior. Como assim, pastor, atitude responsável? O líder, o crente, o cristão, que presta contas do seu comportamento,
durará mais tempo na sua liderança, na sua influência, na sua cristandade. Por quê? Porque durará mais tempo e durará melhor. Por quê? Porque ele presta conta do seu comportamento. Quem é que cuida da sua vida? Quem é o seu líder? Quem é o seu discipulador? Quem é o seu mentor? Quem é que cuida? O seu pastor? Todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Todos nós precisamos de alguém para prestarmos conta da nossa vida. Até porque quando tropeçarmos, falharmos, errarmos, tomara que isso não aconteça, erros grotescos, erros enormes, mas às vezes isso acontece com os seres humanos, comigo, com você, com todos nós. Somos pecadores, somos falhos, assim como Davi. Por isso precisamos ter uma atitude responsável, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Precisamos ter alguém para abrir o nosso coração. Precisamos ter alguém para prestarmos conta. Recebemos, assim como Davi recebeu um puxão de orelha de Natã, nós precisamos ter alguém de confiança, alguém que possa puxar a nossa orelha, nos corrigir em termos de atitudes, posturas e comportamentos, sempre tendo diante da exortação, do confronto em amor, da verdade em amor, uma atitude responsável com relação aos nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados. É o que nós vemos aqui, tanto a atitude responsável de Natã em exortar a Davi, como também a atitude responsável de Davi diante do seu pecado, assumindo a sua responsabilidade e as consequências do seu pecado diante de Deus. Em quarto lugar, nós precisamos de habilidade para mudar. Habilidade para mudar. Será que você está disposto a mudar? Mudanças são necessárias. Cristianismo é mudança. Cristianismo é transformação. Crentes devem demonstrar que são humildes. Líderes precisam ser humildes. Pais precisam ser humildes. Filhos precisam ser humildes. Funcionários precisam ser humildes. Empreendedores precisam ser humildes. Educáveis também e dispostos a crescer ou mudar. Crescer ou mudar, isso é lindo. Então, será que você tem humildade na sua vida? Será que as pessoas que estão ao seu redor percebem que você é uma pessoa humilde? Que você é uma pessoa educada, educável, ensinável, disposto a crescer e a mudar? Então, o quarto aspecto é a habilidade para mudar. Desejo de transformação na sua vida. Porque novo nascimento, cristianismo, ser cristão, é transformação, é santificação, e a santificação é esse processo lindo que começa em Deus, em nós e nós em Deus, né? Existe a parte de Deus, enviando o seu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas também a nossa não resistência, não dureza de coração diante de Deus, nós nos entregando à obra e à ação do Espírito Santo no nosso interior, crescendo, expandindo, melhorando e mudando, sendo transformados pelo poder de Deus. Em quinto lugar, como é que podemos sobreviver a um grande erro, a uma grande falha, a um erro maior? É com desejo de crescer e expandir-se. Desejo de crescer e expandir-se. É o que nós vemos na vida de Davi, principalmente depois desse episódio com Natã. Vemos que as pessoas que estão sob a nossa influência, o nosso cuidado, permanecerão conosco no processo se andarmos na direção certa, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é líder, você que é empreendedor, você que é comerciante, você que é cristão, que exerce determinada influência sobre um grupo de pessoas, os teus seguidores permanecerão contigo se eles perceberem que você está na direção certa. E deve haver em você um desejo de crescer e expandir-se. Se você não quiser crescer, as pessoas não vão querer te seguir. Todo líder ele tem uma visão e sempre essa visão vai estar expandindo ele nos seus sonhos, planos e projetos. Se você quer ter influência sobre o coração das pessoas, sempre os seus sonhos precisam expandir-se. Aquilo que Deus colocou no teu coração, a visão que Deus colocou no teu coração precisa se expandir. Seguidores permanecerão com o líder no processo se ele andar na direção certa. Será que você tem andado na direção certa? Será que você tem trilhado o caminho de vida ou um caminho de morte? Um caminho de edificação, de construção, de expansão, de crescimento ou um caminho de destruição, de autossabotagem e de aflição no teu coração e na tua vida? Davi deve ter empalecido, né? Quando Natã aqui apontou o dedo na cara dele e falou: tu és
o homem, aqui em 2 Samuel 12, versículo 7. Porém, podemos dar graças a Deus pela vida de Natã, o grande profeta Natã, e todos nós, líderes, homens e mulheres de Deus, cristãos, crentes, discípulos de Jesus, necessitamos de um Natã na nossa vida, no nosso círculo mais íntimo. Pessoas que sejam capazes de nos confrontar, pessoas que quando estivermos nos desviando de alguma maneira do prumo de Deus, do caminho de vida eterna, tenham a coragem de colocar o dedo na nossa cara, falarem a verdade em amor e nos colocarem de volta no prumo de Deus e no caminho de vida eterna. Então, se eles não têm um Natã, você e eu, se você não tem um Natã, nós precisamos procurar um Natã na nossa vida, um homem e uma mulher de Deus que possam nos ajudar a trilharmos os caminhos que agradem ao Senhor. Amém? Que essa palavra fale firmemente no seu coração. Então hoje vimos 5 atitudes para que possamos sobreviver diante de um grande erro, assim como aconteceu com Davi. Primeiro, precisamos ter um coração aberto e transparente diante de Deus, assim como teve Davi. Segundo lugar, precisamos, como líderes, influenciadores, um espírito de perdão para com aqueles que nos seguem, os nossos liderados, mentoreados, discípulos e tal. Terceiro lugar, precisamos de uma atitude responsável diante do erro, da falha, do pecado. Quarto, precisamos ter uma habilidade para mudar, um coração aberto, ensinável e aberto para mudanças. E em quinto lugar, precisamos ter um desejo de crescer e expandirmos no Senhor. Desejo de crescer e nos expandir no Senhor. Eu sempre uso o seguinte termo, que Deus faça florescer a tua vida, Assim como uma planta floresce, cresce, frutifica, amadurece, que eu e você possamos crescer, florescer, expandir e sermos abençoados no Senhor. Amém? Um abraço para a Heller Semijoias, a Jaque, a Thaís Neves também, a psicóloga Marta aqui está conosco, o João Bernardo Alves, a Thalita também Lima, o Anderson Cleito está aqui conosco, a Thaís Neves, a Heloísa Jordão, o American Guys, a Roseli Frasson, a Dariane Virgens. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos, nessa manhã preciosa. Pega o link aqui, o aviãozinho, compartilhe através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas possam ouvir essa palavra que você ouviu hoje, cujo tema é a lei do círculo íntimo, Natã confrontando a Davi em amor. Confronto em amor. Todos nós precisamos de um confronto em amor para que possamos caminhar, trilhar os caminhos de vida eterna. Amém? Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou contigo através desta ministração, desse devocional, da onde você está nos assistindo, deixa aqui nos comentários e também aqui no link de descrição, pode ter certeza, tem todas as informações do nosso culto, horários do culto. Hoje nós temos culto, às 20 horas, vem estar conosco aqui na Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555. Também no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir nesse ministério, exercer generosidade. Desde já, nós te agradecemos de todo o coração, que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer, florescer, frutificar, abençoar no Senhor. Quero abençoar a vida da Thaís Neves, lá da Igreja Vinho Novo. Um grande abraço, todos os nossos amados irmãos estão aqui nos assistindo, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre você, a bênção do Deus Altíssimo venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a glória do Senhor venha sobre você, a unção do Espírito Santo, te colocando no prumo de Deus, no caminho de vida eterna, corrigindo erros, posturas, atitudes na sua vida. Que você se levante, que você tenha alguém para prestar contas, um Natã na sua vida, alguém no seu círculo íntimo capaz de te discipular, de te corrigir, em amor falar a verdade com você e que você seja uma bênção no reino de Deus. Que a graça, a paz, a bênção e o favor de Deus esteja sobre você, tua casa, tua família. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Que o sangue de Jesus te lave, te faça mais alvo do que a neve. Que a restauração, a libertação e a cura de Deus venha sobre a tua vida, a bênção do Deus Altíssimo. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Cica Celos também. Beijão, Deus os abençoe. Amém.